Olá pessoal, uma boa tarde a todos, estamos ao vivo e nessa tarde nós, em poucas palavras, iremos falar sobre o verdadeiro louvor. Existe um texto sagrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21 e versículo 16, que Jesus fala que o perfeito louvor, verdadeiro louvor, sai da boca das criancinhas. Mas eu quero falar aqui nessa tarde acerca do verdadeiro louvor. Mas para falar do verdadeiro louvor, eu preciso falar com vocês acerca sobre o que significa louvor. Tanto no hebraico, tá, quanto no grego, a palavra louvor significa exatamente elogio. Engrandecer, enaltecer, significa falar bem, exaltar, magnificar as virtudes de alguém. A palavra iadar no hebraico significa admitir em público ou expressar em público as grandezas e as virtudes de alguém. Todo louvor, em primeiro lugar, tem um alvo, tem um foco. E o nosso alvo é Deus. Então, o alvo do nosso louvor é Deus. Nós nos dirigimos a Deus. Nós nos expressamos a Deus em público, o elogiando, o engrandecendo, falando de suas virtudes, falando da sua magnitude, da sua grandeza, do quanto ele é importante para nós. Então, nosso louvor é dirigido a Deus. Deus é o alvo do nosso louvor. E se Deus ele é o alvo do nosso louvor, então nós nos dirigimos a ele falando o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é benigno, o quanto ele é extraordinário, o quanto ele é importante e precioso para nós. Qual é o alvo do seu louvor? Como você se expressa a Deus? Como você se dirige a Deus? Então, Deus deve ser, de fato, louvado por nós. Em segundo lugar, o louvor tem um propósito. E o propósito do louvor é adorar. É adorar a Deus. E o louvor tem um propósito na adoração a Deus, em primeiro lugar, nos fazer reconhecer as suas grandezas. Porque o louvor tem o propósito de adorar a Deus. E essa adoração transmitida pelo louvor tem o propósito de nos fazer reconhecer a grandeza de Deus. E isso é importante para nós. Porque todo louvor, que é uma adoração a Deus, tem o propósito de nos fazer reconhecer a sua grandeza. E em segundo lugar também tem o propósito de nos fazer se render a Ele, se entregar a Ele. E essa entrega tem que ser sem reservas. Essa entrega tem que ser em espírito, alma e corpo. E se encaixa naquilo que Jesus ensinou em João, capítulo de número 4, versículo 23, diz que o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade. Em espírito fala exatamente da entrega total, fala da rendição do espírito, da alma e do corpo. Um certo pregador disse que através do nosso espírito nós adoramos a Deus, através da nossa alma nós louvamos a Deus e através do nosso corpo nós cantamos a Deus. Nós sabemos que o louvor, que é uma adoração verdadeira a Deus, ele tem esse propósito de nos fazer render-se ou se render a Deus. Em terceiro lugar, o louvor, que é uma adoração, tem o propósito de nos fazer prostrar-se diante de Deus. A Bíblia vai dizer no Salmo 95, versículo 6, diz: vinde, adoremos, se ajoelhemos, prostemo-nos perante o Senhor que nos criou. E isso é extraordinário. Então, todo louvor, ele tem um propósito de adorar a Deus. E nessa adoração, nos leva a reconhecer a grandeza de Deus, nos leva a se render diante de Deus, mas também nos leva a se prostrar diante de Deus, reconhecendo Ele como grande, como Senhor, como todo-poderoso, como único, como exclusivo, como a fonte de toda a ciência ou sabedoria, grandeza. Deus deve ser de fato o alvo maior do nosso louvor.
Em terceiro lugar, eu quero dizer para você que todo louvor ele traz resultado. E o primeiro resultado que o louvor traz é a presença de Deus. O louvor traz a presença de Deus. Você lembra quando o Espírito de Deus saiu de Saul e veio sobre ele um espírito maligno? E aquele espírito maligno que atormentava Saul, ele só foi embora quando Davi trouxe a presença de Deus através do som, do toque da sua harpa, que assim exaltava e glorificava a Deus. Lembra? Em 2 Crônicas, ou no segundo livro de Crônicas, das Crônicas, no capítulo de número 20, do verso 1 até o versículo número 22, diz que quando Judá, juntamente com o rei Josafá, louvaram a Deus, exaltaram a Deus, cantando ao Senhor num campo de batalha, a presença de Deus desceu e foi tão forte que os inimigos mataram uns aos outros. Queridos irmãos, lembra quando Paulo e Silas cantaram na prisão, no capítulo 16 de Atos, diz que quando à meia-noite eles oravam e cantavam ao Senhor, eles louvavam a Deus, e a presença de Deus foi tão forte que houve um terremoto, e as cadeias, e os alicerces, e as algemas foram destruídas, exatamente porque o louvor trouxe a presença de Deus. Então o louvor tem esse objetivo, de trazer a presença de Deus. Então, todo louvor traz resultado. Quando ele é direcionado a Deus, quando ele tem o propósito de adorar a Deus, ele traz resultado, ele traz a presença de Deus. Segundo, o louvor traz resultado porque ele leva o homem à presença de Deus. O interessante é que além do louvor trazer a presença de Deus para nós, ele também leva o homem à presença de Deus. Quem já não ouviu alguém dizer que aceitou a Jesus porque ouviu um louvor? Por exemplo, meus irmãos, o pastor Daniel, o Arleudo, o Adriano e outros irmãos meus lá do Rio Grande do Norte, eles foram levados a Deus através de louvores. Eu, por exemplo, eu me cheguei a Jesus através dos louvores cantados pelo pastor, na verdade pelo cantor Marcos Antônio. Aquele louvor, sou Jesus o Nazareno. Aquilo ali mexeu meu coração, mexeu na minha estrutura e me apresentou um Jesus Salvador, um Jesus que é o único amigo. E isso me levou à presença de Deus. E a maioria de nós que servimos a Deus aqui no Brasil fomos levados à presença de Deus ouvindo um louvor. Um louvor nos chamou a atenção e nos levou. Por quê? Porque o louvor, o verdadeiro louvor, traz resultado. Além de trazer a presença de Deus para nós, nos leva até a presença de Deus. Então esse é o objetivo, esse é o propósito do louvor a Deus. Ele tem Deus como alvo, ele tem o propósito de nos fazer reconhecer a grandeza de Deus. Tem o propósito de nos fazer se render diante de Deus, nos prostrar diante de Deus, mas também trazer a presença de Deus e também nos levar à presença de Deus. Outra coisa, o louvor traz resultado sim, porque ele além de nos santificar, ele também nos edifica, ele nos fortalece, ele também nos consola, porque ele é dirigido a Deus. E uma vez que o louvor é direcionado, é dirigido a Deus, ele tem esse objetivo, ele tem esse propósito de trazer a presença de Deus para nós, nos levar à presença de Deus e também nos santificar e nos edificar. Esse é o verdadeiro louvor. Querido, o verdadeiro louvor tem esse propósito, tem esse objetivo e isso é importante, tá bom? Então toda vez que você for apresentar a Deus um louvor, vê se verdadeiramente a letra está exaltando a Deus, se a letra está engrandecendo a Deus, ou se a letra desse louvor está falando de você, das suas virtudes, porque o louvor ele é direcionado a Deus, a pregação ele é direcionado ao homem. Lembra? Paulo vai deixar bem claro isso em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo número 2, ele fala ali que as línguas estranhas, né, são dirigidas a Deus, né? Já a profecia é dirigida aos homens. E a maioria dos estudiosos acredita que aquela variedade de línguas são as expressões do Espírito em verdadeiras adorações a Deus. Então todo louvor tem exatamente isso, o propósito de engrandecer a Deus, de exaltar a Deus. Tanto é
que em Efésios, capítulo de número 5, versículo número 19, Paulo, quando vai falar sobre os cânticos, louvores, ele vai falar de cânticos espirituais que louvam, que engrandecem a Deus. Aqueles cânticos espirituais são manifestações linguísticas do Espírito Santo, que faz parte exatamente da manifestação verdadeira do Espírito em adoração a Deus, coisa que a gente já não percebe mais, já não vê mais no meio da igreja do Senhor. Então, queridos irmãos, o que nós estamos percebendo hoje é que as pessoas estão criando letras em alguns louvores que, ao invés de ser direcionado a Deus, estão sendo direcionados aos homens. As pessoas estão criando louvores em estilo de pregações. Por quê? As pessoas estão criando louvores em estilos de pregação. Em vez de se dirigir a Deus, atrapalhou aqui. Então as pessoas, em vez de... estão criando, de fato, louvores a Deus em estilo de pregações. Em vez de se dirigir a Deus, estão se dirigindo aos homens. E só vê mais pronomes pessoais. Eu, você, nós, a minha vitória, a minha conquista, né? De fato, quando nós nos dirigimos a Deus em louvor, nós temos que esquecer de nós. Aquilo que está escrito em João 3,30, que eu diminua e que Ele apareça, isso quer dizer que quando estou me dirigindo a Ele, eu não tenho que falar das minhas virtudes para Deus. Deus, eu sou vencedor. Deus, eu sou campeão. Ó Deus, Não, isso fala em pregação. Em pregação você pode falar, por exemplo, irmão, você vai vencer, você é um vitorioso, você é uma bênção. Você pode falar na pregação, porque a palavra de Deus está dirigindo a você. Mas no louvor não. Eu não tenho que falar das minhas virtudes. Deus, eu sou campeão, eu sou vencedor, eu sobrevivi. Essas coisas não se fala para Deus. No louvor a Deus só se fala de Deus, da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus, Deus, tu és maravilhoso, tu és grande. Então são louvores, são elogios. Se um casal, por exemplo, se um marido chama a esposa para um jantar romântico e de repente, diante de um relacionamento importante, ele começar a falar dele, das virtudes dele, das conquistas dele, e esquecer da mulher, pode ter certeza, ele vai estragar o relacionamento, ele vai estragar a noite, ou estragar o romance que ele mesmo projetou. Da mesma forma a mulher. Então num culto, quando eu me dirijo a Deus falando das minhas virtudes, das minhas glórias, das minhas conquistas, das minhas belezas, o verdadeiro louvor é diferente. O verdadeiro louvor, ele se dirige a Deus, engrandecendo Deus, exaltando Deus, falando de Deus. E isso traz a presença de Deus, isso nos leva à presença de Deus. E isso é importante para a nossa santificação e também para a nossa edificação, tá? É um pequeno introito nesta tarde de hoje. Pouco tempo, a gente jamais cria um vídeo bem comprido, mas é importante, tá bom? Se você quer saber mais da Bíblia ou estudar a Palavra de Deus, venha estudar teologia conosco ali na sede de Manancial, no curso básico. Nós ensinamos ali todas as terças-feiras, das 19h30 às 21h30. Deus abençoe vocês, uma ótima tarde a todos.